Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este momento especial de comunhão espiritual, onde podemos pausar a agitação da vida e nos conectar com o que realmente importa. Que alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando este tempo sagrado de reflexão, de renovação, de reencontro com aquilo que sustenta nossa alma e dá sentido à nossa jornada. Vivemos dias tão acelerados, tão cheios de ruído, tão saturados de informação e distração, que momentos como este se tornam oásis no deserto da rotina. Refúgios onde podemos respirar profundamente e lembrar quem somos e de quem somos. Mais um dia devotado ao Senhor. E eu vos agradeço este dia através de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito que foi sacrificado e morto para salvar a humanidade. Quero hoje lembrar que para sua honra e glória, somos todos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição, sem nenhum tipo de preconceito. Que eu afaste hoje e todos os dias de minha vida, de minha cabeça todo o tipo de preconceito, imparcialidade ou discriminação contra qualquer inimigo ou criatura da face da terra. Que eu jamais julgue, que de minha boca só saiam palavras de fé, ânimo e misericórdia. Amém. Hoje quero falar com vocês sobre algo que toca profundamente cada coração humano. Algo que todos nós experimentamos em diferentes graus e de diferentes formas. A necessidade de transformação genuína. Não estou falando de mudanças superficiais, de resoluções de ano novo que esquecemos em fevereiro, de tentativas fracas de melhorar alguns comportamentos externos. Estou falando daquela transformação profunda que vem de dentro para fora, que muda não apenas o que fazemos, mas quem somos, que transforma não apenas nossas ações, mas nossos corações, nossos motivos, nossa própria natureza. Todos nós carregamos dentro de nós áreas que precisam de transformação, padrões de pensamento que nos prendem, hábitos que nos destroem, vícios que nos escravizam, medos que nos paralisam, mágoas que nos envenenam, inseguranças que nos limitam. Olhamos para essas áreas e pensamos: eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de mudar. Eu gostaria de ser livre. Tentamos mudar por nossa própria força. Fazemos promessas a nós mesmos. Estabelecemos metas ambiciosas, nos esforçamos tremendamente. E frequentemente falhamos. Caímos de volta nos mesmos padrões. Nos frustramos com nossa aparente incapacidade de mudança real e duradoura. Mas há uma boa notícia extraordinária que quero compartilhar com vocês hoje. Transformação genuína é possível. Não através de força de vontade humana, não através de autoaperfeiçoamento, não através de técnicas psicológicas ou disciplinas rigorosas, embora essas coisas possam ter seu lugar. Transformação genuína vem através do poder do Espírito Santo operando em nós, através da graça de Deus, que nos capacita a fazer o que seria impossível em nossa própria força, através do amor de Cristo que nos motiva e nos sustenta. O apóstolo Paulo escreveu algo profundo quando disse: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que declaração extraordinária! Não melhorada, não reformada, mas nova. Não uma versão ligeiramente melhor da velha criatura, mas algo completamente novo. As coisas antigas passaram. Não estão apenas escondidas ou suprimidas ou controladas, mas passaram, e coisas novas vieram à existência. Esta é a promessa do Evangelho. Esta é a realidade da vida em Cristo. Não apenas perdão pelos pecados passados, embora isso seja maravilhoso. Não apenas a esperança do céu futuro, embora isso seja glorioso, mas transformação presente, vida nova agora, poder para viver de maneira diferente hoje. O Evangelho não é apenas sobre ir para o céu quando morremos.
É sobre trazer o céu para dentro de nós enquanto vivemos. É sobre experimentar o reino de Deus aqui e agora. Mas como acontece essa transformação? Ela não acontece automaticamente no momento em que cremos. A salvação é instantânea, mas a santificação é um processo que dura a vida toda. É uma jornada de transformação contínua, onde nos tornamos progressivamente mais parecidos com Cristo, onde o Espírito Santo trabalha em nós moldando nosso caráter, renovando nossa mente, transformando nossos desejos, purificando nossos motivos. E este processo requer cooperação nossa. Deus não nos transforma contra a nossa vontade. Ele não força mudança sobre nós. Ele nos convida a participar ativamente em nossa própria transformação. Paulo escreveu: desenvolvam sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Observe a parceria. Nós desenvolvemos, mas é Deus quem efetua. Nós nos esforçamos, mas é Deus quem capacita. Trabalhamos, mas não sozinhos. Trabalhamos em cooperação com o Espírito Santo, que está operando poderosamente em nós. Então, como participamos desta transformação? Primeiro, através da renovação de nossa mente. Paulo exorta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nossas mentes foram programadas por anos de exposição aos valores do mundo, aos padrões da cultura secular, às mentiras do inimigo. Essas programações antigas criam padrões de pensamento que levam a padrões de comportamento. Se queremos mudar como agimos, precisamos primeiro mudar como pensamos. E como renovamos nossa mente? Através da palavra de Deus. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo renova nossa mente, transforma nossa perspectiva, reconstrói nossa cosmovisão. Quando imergimos regularmente nas Escrituras, quando meditamos nelas, quando permitimos que elas penetrem profundamente em nosso ser, algo maravilhoso acontece. Começamos a ver o mundo através dos olhos de Deus, a avaliar situações segundo seus valores, a pensar seus pensamentos. Mas não basta apenas ler a Bíblia superficialmente. Precisamos nos envolver profundamente com ela, permitir que ela nos questione, nos desafie, nos confronte. Precisamos vir a ela não apenas buscando informação, mas buscando transformação. Não apenas querendo conhecer mais sobre Deus, mas querendo conhecer a Deus pessoalmente. Não apenas acumulando conhecimento teológico, mas permitindo que a palavra viva de Deus faça cirurgia em nossos corações. Segundo, participamos da transformação através da oração. Oração não é apenas apresentar listas de pedidos a Deus, embora certamente possamos trazer nossas necessidades a Ele. Oração é comunhão, é relacionamento, é passar tempo na presença de Deus. E há algo transformador que acontece quando passamos tempo genuíno na presença de Deus. Paulo escreveu sobre isso de forma linda. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, que é o Espírito. Observe a sequência. Contemplamos e somos transformados. Quanto mais olhamos para Jesus, quanto mais focamos nele, quanto mais tempo passamos em sua presença, mais nos tornamos como ele. É quase como se sua natureza se transferisse para nós através da comunhão íntima, como se sua imagem se imprimisse em nós através da exposição prolongada a ele. Não através de esforço tenso, mas através de contemplação adoradora. Nos tornamos como aquilo que adoramos, nos transformamos naquilo em que focamos. Terceiro, participamos da transformação através da comunidade. Deus não nos criou para viver a vida cristã isoladamente. Ele nos colocou em um corpo, a igreja, onde temos relacionamentos mútuos que são essenciais para nosso crescimento. Provérbios diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.
Precisamos uns dos outros para crescer. Precisamos de encorajamento quando estamos fracos, de correção quando nos desviamos, de exemplo quando perdemos direção, de responsabilidade quando somos tentados a ceder. A transformação acontece em contexto de relacionamentos autênticos, onde podemos ser honestos sobre nossas lutas, onde podemos confessar nossas falhas sem medo de rejeição, onde podemos receber tanto desafio quanto conforto. Tiago nos exorta: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Há algo poderoso que acontece quando trazemos nossas lutas para a luz, na presença de irmãos confiáveis. Quando paramos de fingir que está tudo bem e admitimos que precisamos de ajuda. Mas, infelizmente, muitas comunidades cristãs não criam espaço seguro para esta vulnerabilidade. Há uma pressão implícita ou explícita para manter aparências, para fingir que somos mais santos do que realmente somos, para esconder nossas lutas e apresentar uma fachada de espiritualidade impecável. E então, todos ficamos isolados em nossas lutas secretas, todos lutando sozinhos contra tentações e padrões pecaminosos, todos carregando culpa e vergonha que poderia ser aliviada através de confissão e oração comunitária. Precisamos criar e buscar comunidades onde graça é mais forte que julgamento, onde honestidade é valorizada acima de aparências, onde pessoas podem admitir que estão lutando sem medo de serem rejeitadas ou rotuladas. Precisamos de comunidades que entendem que todos estamos em processo, que nenhum de nós chegou, que todos precisamos de graça constante e encorajamento mútuo. Senhor, obrigado pelo presente da transformação que ofereces. Obrigado porque não nos deixas presos em nossos velhos padrões, porque teu poder operando em nós pode nos fazer novas criaturas. Perdoa-nos por todas as vezes que tentamos mudar em nossa própria força, esquecendo que dependemos totalmente de tua graça e poder. Ajuda-nos a cooperar com o trabalho que estás fazendo em nós. Dá-nos fome por tua palavra. Dá-nos desejo de passar tempo em tua presença. Conecta-nos com comunidade saudável, onde podemos crescer, e que dia após dia, escolha após escolha, possamos ser transformados progressivamente à imagem de Cristo. Amém. Mas preciso falar sobre algo que frequentemente impede nossa transformação. O medo da mudança. Parece paradoxal, porque racionalmente queremos mudar, queremos ser diferentes, queremos ser livres de padrões que nos prendem. Mas há uma parte de nós que tem medo de mudança, que prefere o familiar mesmo que doloroso ao desconhecido mesmo que melhor. Há uma estranha atração pelo que conhecemos, mesmo quando o que conhecemos nos destrói. Pensemos nos israelitas no deserto. Deus os havia libertado da escravidão no Egito através de milagres extraordinários. Eles haviam visto as pragas, atravessado o Mar Vermelho em terra seca, visto o exército egípcio destruído. Estavam livres, caminhando em direção a uma terra que manava leite e mel, guiados por Deus pessoalmente através da coluna de nuvem e fogo. Tudo estava indo na direção certa, em direção a algo melhor. Mas quando enfrentaram dificuldades no deserto, quando a água acabou, quando tiveram fome e quando as coisas ficaram desconfortáveis, o que fizeram? Começaram a reclamar, a murmurar, a desejar voltar ao Egito. Eles literalmente disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Eles romantizaram sua escravidão, lembrando seletivamente das panelas de carne e esquecendo convenientemente dos chicotes dos feitores, do trabalho forçado, da opressão constante. Por que fazemos isso? Por que nos apegamos ao que é familiar, mesmo quando é destrutivo? Porque mudança é assustadora? Porque o novo é desconhecido? Porque transformação genuína requer que deixemos para trás não apenas comportamentos, mas identidades inteiras que construímos. Significa soltar quem éramos para nos tornarmos quem Deus nos criou para ser. E isso pode ser aterrorizante, mesmo quando é necessário e bom. Mas se queremos transformação genuína, precisamos estar dispostos a abraçar a mudança.
a deixar para trás o velho, a avançar para o novo mesmo. Quando é desconfortável, precisamos confiar que Deus sabe o que está fazendo, que o lugar para onde Ele está nos levando é melhor que o lugar de onde estamos saindo, que o que Ele tem preparado para nós vale qualquer desconforto da transição. Paulo escreveu: "Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus." Observe a determinação. Uma coisa faço. Não estou distraído por 1000 coisas diferentes. Não estou disperso em múltiplas direções. Tenho um foco singular. E esse foco envolve esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Esquecer o passado não significa fingir que ele não aconteceu ou negar seu impacto. Significa não permitir que ele nos defina, não viver preso a ele, não deixar que ele determine nosso futuro. Significa aprender com o passado, mas não viver nele. Reconhecer de onde viemos, mas não ficar estacionados lá. Permitir que o passado nos informe, mas não nos controle. E a outra coisa que frequentemente impede transformação: desistir cedo demais. Transformação é processo, não evento. É jornada, não destino. Haverá progresso e retrocessos, vitórias e derrotas, dias bons e dias ruins. E é fácil desanimar quando caímos, quando falhamos de novo, quando parece que não estamos progredindo como gostaríamos. Mas Deus não desiste de nós. Paulo tinha confiança de que aquele que começou boa obra em nós a completará até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa obras pela metade. Ele é paciente conosco, muito mais paciente do que nós somos conosco mesmos. Quando caímos, Ele nos levanta. Quando falhamos, Ele nos perdoa e nos encoraja a tentar novamente. Quando nos desviamos, Ele gentilmente nos guia de volta ao caminho. O que Deus pede de nós não é perfeição, mas persistência. Não ausência de quedas, mas disposição de levantar cada vez que caímos. Não vitória imediata sobre todo pecado, mas compromisso contínuo de lutar a boa luta da fé. O justo cai 7 vezes, diz Provérbios, mas se levanta. O que distingue o justo não é nunca cair, mas sempre levantar. Então, não desista de si mesmo. Não desista do processo de transformação porque é lento ou porque você falhou de novo. Continue se aproximando de Deus. Continue se alimentando de Sua palavra. Continue em comunidade. Continue confiando que Ele está trabalhando em você mesmo quando você não vê progresso claro. A transformação está acontecendo, às vezes em níveis profundos que não são imediatamente visíveis na superfície. E lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. O Espírito Santo está em você, trabalhando em você, capacitando você, fortalecendo você. Você tem irmãos e irmãs caminhando ao seu lado, enfrentando lutas semelhantes, precisando de encorajamento tanto quanto você precisa. E você tem um Pai Celestial que te ama incondicionalmente, que está comprometido com sua transformação, que não desistirá de você mesmo quando você desistir de si mesmo. Pai amado, obrigado por não desistir de nós. Obrigado por tua paciência quando somos lentos para aprender. Obrigado por tua graça quando falhamos repetidamente. Obrigado por tua fidelidade que permanece mesmo quando nossa fé vacila. Ajuda-nos a não desistir do processo de transformação. Quando caímos, levanta-nos. Quando desanimamos, encoraja-nos. Quando duvidamos, fortalece nossa fé. E que dia após dia, passo a passo, escolha após escolha, possamos ser transformados mais e mais à imagem de Cristo, para a tua glória. Em nome de Jesus, que nos amou e se entregou por nós, oramos. Amém.